Simbora então, gente. Vamos lá falar do Teorema de Tales. Provavelmente vocês já viram falar em algum dos anos anteriores sobre Teorema de Tales, né? O Teorema de Tales ele está ligado totalmente aí à proporcionalidade, tá? Então vamos dar uma olhada aqui que diz o Teorema de Tales. Vou colocar aqui o texto, depois a gente mostra o desenho e fala sobre ele, tá? Então, feixe de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionais correspondentes. E é esse desenho aqui, ó. Eu tenho lá um feixe de retas cortados por transversais, que são essas retas aqui, ó, A e B. Então, essas aqui são as retas paralelas. Vou dar uma rabiscada aqui em cima só para vocês saberem do que eu estou falando. Então, eu tenho essas retas aqui, ó, as retas que são paralelas. E essas retas são cortadas por uma transversal. Opa, deu um tilt aqui na imagem, não sei se está aparecendo aí para vocês também. E aí, essa reta, elas são cortadas por transversais, que são essas retas aqui, ó. Esta aqui e essa aqui são transversais. O que o Teorema de Tales diz para a gente? Que os segmentos que são determinados por esses cortes aqui, eles são proporcionais, tá? Existe uma proporção, por exemplo, este segmento aqui, ó, ele é proporcional a este. Este segmento aqui é proporcional a esse. Este segmento aqui é proporcional a esse. E tem mais coisa que também vou deixar para falar daqui a pouco ali, tá? Mas essa é a proporcionalidade do negócio, tá? Vamos ver o que mais ele comenta aqui, ó. Ou ainda, se duas retas transversais intersectam os feixes de retas, então a razão, ou seja, a divisão entre quaisquer dos dois segmentos de uma transversal será igual à razão dos segmentos correspondentes da outra transversal. Ou seja, é uma outra maneira de dizer a mesma coisa. O que interessa aqui? Bom, inicialmente, vamos falar o que são os segmentos correspondentes, tá? Primeiro eu tenho os pontos, ó. Esse ponto A aqui, e o correspondente dele é a linha no outro, certo? Os que estão na mesma direção aqui. Do B, o B' e assim por diante, tá? E aí nós temos os segmentos correspondentes, ó. Segmentos correspondentes. Quem que são os segmentos correspondentes? Esse segmento aqui, ó, ele é correspondente desse. Certo? E esses segmentos nós podemos dizer que eles são proporcionais. Posso dizer que este segmento, o correspondente dele é esse segmento aqui, ó. Certo? E assim por diante. Vou pegar o último ali. Esse segmento, vou colocar no desenho, né? Mas como vocês estão vendo, ele está falando aqui, ó. Por exemplo, BC e B', C', que é os dois laranjas, né? O CD e o C', D'. Os que estão na mesma posição. Vocês vão ver que Teorema de Tales é fácil pra caramba, certo? Além desses aqui, ó, que estão nessa posição, tem outros aqui que também são correspondentes que eu posso pegar. Se você pegar do A ao B, o correspondente dele é o A', B'. Mas e se eu pegar daqui até aqui, ó? Ó, se eu pegar daqui até aqui, certo? Esse pedaço todo. Esse pedaço todo que eu acabei de marcar seria o AC, concordam? Qual vai ser o correspondente dele lá no outro, na outra transversal? Ó, é o correspondente aqui, ó, só você ver pelo desenho. Começa onde? Lá no A' e vai até o C', certo? Só esses que tem? Não, tem uma infinidade. O que interessa é vocês entenderem a lógica disso, tá, gente? Lembra que a gente sempre comenta sobre isso. O que interessa é entender a lógica.
Vai ter coisa aqui que talvez a gente tenha que decorar, sim, para facilitar a nossa vida. A gente tem que ter ferramenta. Mas o que mais importa na matemática é a gente entender a lógica de como funciona. Porque a lógica de como um funciona vai ser a lógica de como todos os outros funcionam, né? Bom, agora eu peguei aqui ó, um outro segmento. Começa lá no A e vai até o D. Qual é o correspondente dele, gente? Coloca no chat aí. Ó. Ellen já colocou. Qual que é o correspondente do AD? É só ver no desenho aqui qual que é o correspondente dele. A linha até o D linha. Certo? Beleza? Moleza, né? Então essa é a lógica. Tranquilos? Bom, seguindo em frente então. O que nós podemos tirar de continha? Por exemplo, olha aqui o papo aqui do negócio. No Teorema de Tales, feixes de retas paralelas intersectadas por segmentos transversais formam segmentos de retas proporcionais correspondentes. Assim, a gente pode dizer o quê? Por exemplo, tá? Olha a situação que está aqui. Se eu pegar o AD, deixa eu pegar outra cor, que ali está amarelo também. Se eu pegar aqui, ó, o AD e dividir pelo CD, ó, vocês viram que eu até pulei um pedacinho aqui, tá? Ó, o AB e dividir pelo CD, até pulei, poderia ser o BC também, tá? Isso vai ter que dar obrigatoriamente o mesmo resultado se eu pegar os segmentos correspondentes na outra reta. Então, a chave do negócio aqui, gente, é falar de segmentos correspondentes. A mesma divisão que você fizer na reta do lado esquerdo é a mesma divisão que você vai ter que fazer lá do lado direito, pegando os segmentos correspondentes. Então, quem tem que ser aqui? O A', B', que é o correspondente do AB, e dividido pelo C', D', que é o correspondente do CD. Certo? Eu peguei algumas prontas aqui, né? Mas vamos fazer uma que não está pronta. Ó, essa aqui é essa aqui que eu acabei de fazer, né? Só está mais bonitinho. Mas eu vou inventar uma aqui para vocês fazerem. Ó, se eu pegar e fizer a divisão aqui, ó. Vou começar com uma aqui, ó. AC dividido por BD. Completa para mim. Quem tem que ser os correspondentes dele aqui, ó? AC dividido por BD do lado esquerdo, ele vai ser igual à divisão de quem lá do lado direito? Qual é o correspondente do AC e qual é o correspondente do BD? A', C', B', D'. Moleza, né? É só pegar os mesmos pedaços, né? Então vai ser o A', C' dividido por B', D'. Beleza? Muito bem. Vamos pegar aqui um outro. Ó, esse aqui é um outro exemplo que eu coloquei aqui. Ó, tá pegando aqui, ó, o AC daqui até aqui dividido pelo AB. Vou colocar outra cor aqui. AC, deixa eu pegar outra. Opa. Pegar aqui de uma outra cor. O A ao C dividido pelo AB. Essa é a ordem que ele colocou. É o AC dividido pelo AB. Quem vai ser os correspondentes? Mesma coisa. O A' até o C' dividido pelo A', D'. Perceberam que a lógica é a mesma, gente? Da hora, né?
Quando a lógica, assim, é a mesma, né? Fica tranquilo pra gente. É só a gente deduzir a lógica do negócio e a gente se vira, entendendo a lógica, né? Você se vira com qualquer situação. Ó, aí eu coloquei só o segmento aqui pra gente inventar. Ó, alguém escolhe para mim aí um segmento da reta B, ó. Ó, alguém escolhe para mim um segmento dessa reta aqui, ó. Vamos inventar um aqui. Quem escolhe para mim? Um segmento só, duas letras, do lado do A', B', C' ou D'. Alguém escolhe um segmento para mim dessa reta da direita. Vamos, povo! B', C'. Beleza. Vou começar por ele. Até fazer para cima para a gente fazer vários aqui. Vocês viram que daí, ó, não tem nada para decorar. É só saber esse esquema da divisão de lados correspondentes. Então, a Ellen sugeriu aqui para mim a gente utilizar o B', C'. Porra, tá escolhendo bem, hein? Escolhendo os dois. Tem o mesmo gosto. Então, vai, Isabelle, escolhe um outro para mim. Da mesma reta aqui, ó, do lado direito. B', C'. Só não vai escolher o B', C'. Escolhe um outro qualquer aí, Isabelle. A', C'. A', C'. Então tá aqui, ó. Do A até o C. Bom, como é que tem que ficar então? Quem é o correspondente do B', C'? É esse aqui, né? B por C. E quem é o correspondente do A', C'? Daqui até aqui, ó. Moleza, gente? Isso tem que dar o mesmo resultado, certo? Esse é o teorema de Tales, beleza? Então, agora deixa eu duplicar aqui. Vou fazer o seguinte. Vou inventar um exercício aqui, nem tinha programado isso, mas eu vou inventar um aqui para a gente fazer. E isso aqui dá até para fazer na prática, tá, gente? Se vocês fizerem um teste aqui com uma régua, aí, as linhas do caderno e tudo mais, vocês vão perceber que isso aqui realmente dá certo. Vamos pôr aqui, por exemplo, ó. Vamos dizer que aqui mede 2. Eu vou pegar um número fácil aqui, tá? Vou dizer que aqui mede 4. Certo? Aí, vamos dizer que aqui, como ele está um pouco mais inclinado, vamos dizer que esse pedacinho aqui mede 3. E a pergunta é, quanto vai medir esse aqui? Primeiro, diga de cabeça para mim quanto vai medir ali o X. Sem fazer conta, coloca no chat aí. Se existe proporcionalidade, quanto vai medir o X? Isso aí. Ela, Isabelle, cadê os outros? Foram dormir? Muito bem, vocês já viram que dá 6, certo? Agora nós vamos comprovar isso através de cálculo. Como é que a gente comprova isso através de cálculo? Segundo o teorema de Tales, o que eu tenho que fazer? Segmentos, né? Eu vou fazer as divisões aqui, ó. Por exemplo, 2 pelo 4 dá o mesmo resultado que o 3 dividido pelo x. E agora a gente vai utilizar os conceitos de proporcionalidade, né? Ou, né, aquele lá dos multiplicação dos meios pelos extremos, né? Ou simplesmente como se fosse uma equação, né? Preciso isolar o x. Isso vem para cá e isso vai para lá. Então, ficaremos com 2x igual a 3 vezes 4, 12. Passa dividindo 12 por 2. Que dá 6. Que vocês já tinham percebido. Moleza ou não? Ou, ó, agora eu vou mostrar aqui já é dica, tá? Dica do titio. Se eu quero
Se eu quero encontrar o valor de x, para deixar mais rápido o exercício, a gente poderia começar pelo x. Então, se eu começar pelo x, teria que ser x dividido por quem? Nós pegamos na ordem aqui, né? 2 por 4, 3 por x. Se eu começar pelo x, tem que ser x dividido por quem? Coloca no chat aí. Tá. Aqui, ó. Tem esse aqui é de um terreno que eu fiz. Ah, legal. Eu, Eu separei, eu acho que um próximo aqui, um deles é de terreno. Que é o clássico de terreno aí, né? E aí, galera? Olha aí. Se eu for começar pelo x, eu tenho que dividir x por quem? A lógica é a mesma. X por... Ó, é o que está na mesma reta, tá? Opa, saiu aqui meu... não é cruzado, tá? X por 3. É o que está na mesma reta, tá? Ó, a gente não dividiu o 2 pelo 4? Então, eu dividi 3 pelo x. Só que agora eu inverti. Tá? Eu estou começando pelo x. Então, eu tenho que, se eu dividir o x pelo 3, eu tenho que pegar o que esteja na mesma reta dele. Aliás, ó, olhe bem aqui para mim agora. Olhe bem para mim agora aqui, ó. Vocês vão ver frequentemente o pessoal ensinando isso aqui de outras formas. Tá? Por exemplo, de fazendo outras divisões. Esse que eu fiz, o pessoal vai fazer com uma carinha diferente que vai dar o mesmo resultado. Eu vou usar esta forma que nós estamos fazendo aqui, tá? E eu vou até mostrar para vocês que dá para fazer de outras maneiras. Mas eu não gosto muito de ficar fazendo de várias maneiras para não confundir nessa fase inicial. Qual que é a dica que eu dou nesse momento? Você vai dividir sempre os segmentos que estão na mesma reta, ó, tá vendo? Esse dividido por esse. Por isso que eu peguei x por 3. Se eu peguei o x por 3, eu vou ter que pegar o correspondente do x lá na outra reta. Qual é o correspondente do x na outra reta? Eu fiz x por 3, exatamente, 4. É 4. E aí o 4, você pegou ele aqui, ó. Por quem que você divide? Pelo outro segmento que está na mesma reta dele, que é o 2. Aí, ó, qual é a vantagem de fazer? Ó? Tá vendo que já fica isolado o x? Você só manda para cá, ó. Fica 12 por 2, que dá 6. Do mesmo jeito, tá? Ó, agora eu vou arriscar, tá, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, porque se não me engano, lá no centro de mídias, eles estavam fazendo de outra forma. Depois vocês conferem, ó. A gente pode fazer a divisão dos correspondentes. Vou apagar aqui, ó. Olha o outro jeito que dá para fazer também. Só que eu prefiro esta maneira aqui de cima, ó. Dividindo os segmentos que estão na mesma reta, tá? Assim ou assim. Eu posso dividir... Ixi, eu apaguei tudo ali. Aqui era 4, aqui era x, aqui era 3, né? Olha a outra maneira que dá para fazer. Eu posso dividir os valores que estão correspondentes. Talvez por isso que alguns tenham feito um pouco de dificuldade. Por exemplo, se eu começar aqui pelo 2, que é este aqui, ó, eu posso dividir ele também pelo correspondente do outro lado, que é o 3, ó. Estão vendo aqui? Então, ao invés de dividir o que está na mesma reta, eu posso dividir o correspondente pelo correspondente, ó. 2 pelo 3, que é igual. Quem é o outro correspondente? Só que se eu comecei 2 pelo 3, agora eu tenho que fazer 4 pelo x. Certo?
Sacaram a ideia? Agora, olha aqui, ó. Se eu mandar para cá, né? Se eu multiplicar cruzado ali, vai ficar 2x e 3 vezes 4, 12. Passa dividindo, 12 por 2 dá 6 também. Entendido? Ó, tô contando para vocês que vocês são parceiro meu, tá? Mas eu não costumo nem ficar falando dessa possibilidade aqui, tá bom? Eu até vou apagar ela aqui, mas eu queria que vocês soubessem que ela existe. Vamos resumir aí, principalmente por causa de alunos que têm dificuldade. O que eu faço? Dá para fazer dos dois jeitos, cara. Você entendendo como funciona, você se vira. A lógica é correspondente por correspondente, certo? Eu posso dividir, por exemplo, fazer esse por esse e, respectivamente, esse por esse. Agora, eu posso pegar os segmentos correspondentes em retas diferentes, né? Qual que eu gosto mais? Eu prefiro esse de cima aqui. Por quê? Porque daí eu falo assim, ó, gente, você vai dividir sempre para evitar cagada, certo? Para evitar cagada. A gente vai pegar e vai dividir os segmentos que estão na mesma reta. Divido esse por esse e depois esse por esse. Entendido? Ó, exercício para vocês fazerem agora. Eu vou, acho que não vou conseguir aumentar o desenho. Dá para enxergar aí? Fala para mim. Ou está muito pequeno o desenho para vocês? Eu vou duplicar aqui e vou mexer no tamanho do desenho. Gente, bora fazer então? Quem mais? Só a Isabelle e a Ellen que mandaram a resposta. Vamos conferir isso aqui. Ó, vou fazer aqui que tem mais espaço para fazer a conta. Então, vou fazer a leitura. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 e 90 metros, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados medem 60 metros. Qual o comprimento do outro quarteirão? Então, eu vou desenhar isso aqui, aqui primeiramente assim, como está lá. Opa! Como está ali, vou fazer a mão mesmo, tá? Eu tenho isso e isso, né? Duas retas aqui, ó, duas retas cortadas por duas paralelas, que são essas transversais aqui, ó. Certo? Aliás, essas aqui são as retas paralelas. Aqui determina 90 metros, aqui 80. Aqui 60 e aqui X. Fazendo uma analogia ali com o que a gente acabou de falar do Teorema de Tales, gente, ó, é como se tivesse assim, ó, as retas paralelas aqui, daí eu tenho lá uma rua assim e a outra rua assim, certo? Só que ele está disposto de outra forma, mas é o mesmo Teorema de Tales. Aqui 90 e 80, aqui 60, e ele quer saber o correspondente do 90. E aí a forma de resolver é aquela que a gente falou, dividir os correspondentes. Eu prefiro fazer a divisão dos segmentos na mesma reta. Então eu vou dividir x por 60, assim como 90 para 80. Confere? Entendido? O x, este dividido pelo 60, que está na mesma reta, e o correspondente do x, que é o 90, dividido pelo correspondente do 60, que é o 80. Aqui, a gente já pode ter uma simplificação de zeros. Eu uso bastante simplificação, principalmente pensando que nós estamos nos preparando para fazer provas que eu não posso usar calculadora, né? Bom, agora dá para fazer mais umas simplificações aqui, por exemplo, dá para dividir aqui por 4, dá 15, né? E aqui dá 2. E daí multiplica e divide de uma vez, né?
9, 5, 45, 135 dividido por 2. Confere aí, gente, minhas continhas. Dividindo por 2, então chega no 67,5 que as meninas já tinham colocado. Ali já está em metros, né? Beleza? Olha aí. Pronto. Feito? Então, esse aqui é um caso clássico do Teorema de Tales. Tudo bem até aí, gente? Cuidado com esse bater no olho, tá? Foi bom você comentar isso, Isabelle, porque os desenhos que acompanham os exercícios, eles são ilustrativos. Eles não têm uma obrigatoriedade de manter uma proporção, certo? Então, o desenho ele serve para ilustrar, mas não dá para a gente tirar conclusões numéricas, certo?